Salve, salve, nação! Qual o tamanho do favoritismo do Flamengo? Olha a pergunta que tá na tela, cara. O Flamengo é favorito sim, tá? Pra ganhar o título. Só que lá na Argentina vai ser difícil o jogo, tá? Nem acho que o Flamengo é favorito lá, mas vamos acreditar que o Flamengo possa fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado lá, galera. Bom resultado é o quê? Um empate lá é bom, cara. É isso, mas se ganhar, melhor ainda, né? Vamos ver aqui agora esse corte do Equipe F, direto da Argentina. O Flamengo já chegou na Argentina e vamos ver agora o que eles vão falar dessa grande final da Recopa Sul-Americana. De um lado, campeão da Libertadores, o tetra brasileiro. Do outro lado, Lanús, campeão da Sul-Americana do ano passado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Disney. Link na descrição, canal ESPN Brasil. Vamos lá. Olá, Equipe F de volta para falar da caminhada brasileira na Libertadores e para falar de Recopa. A gente vai começar, Vini, com a Recopa. É isso, temos o nosso time chegando, Rafa Marques, o Gustavo Berton. Eu vou jogar para a dupla, dando aquele abraço. E aí, Flamengo e Lanús. Na verdade, o primeiro jogo, Lanús e Flamengo. Dupla, bem-vindos. Tudo bem, Felipe? Abraço para ti, para quem está acompanhando a Equipe F. Estamos aqui no hotel, na concentração do Flamengo. Daqui a pouquinho o ônibus do Flamengo vai chegar, deve estacionar exatamente aqui atrás de onde nós estamos. Estamos na expectativa. Tudo bem, Rafa? Tá... Eu falei que o Flamengo já chegou na Argentina e já chegou, galera. Está no aeroporto, não chegou ainda no hotel, tá bom? Legal o visual aqui, Puerto Madeiro ao fundo. Puerto Madeiro nunca tá ruim, né, Berton? Um abração pra você, pro Mota, pro Pascoal, pro Silas, pro Breiler, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. Uma noite, né, de terça-feira bastante agradável aqui em Buenos Aires. Os termômetros marcam 26 graus, mas uma sensação térmica até de um pouco menos, né? Tá bom, tá 22, agradável. 23, bate aquela brisazinha, como o Fã de Esporte pode perceber pelos cabelos esvoaçantes, mais do Berton do que os meus. E daqui a pouquinho o Flamengo chegando com 24 jogadores relacionados pelo técnico Felipe Luiz para o jogo da próxima quinta-feira. Mais uma taça em disputa, né, Berton? Pois é, e logo no início da temporada. E o Rafa pegou bem, né? A lista de relacionados já saiu e 4 jogadores não estão com a delegação do Flamengo. Os machucados, Jorginho, Saul e o Wallace. Além do Plata, que está suspenso. Ou seja, o Felipe Luiz já não vai poder repetir a escalação do último jogo. Daqui a pouquinho o Rafa vai detalhar como é que ele entende que o Felipe Luiz vai montar esse jogo para o primeiro jogo da decisão, esse time para o primeiro jogo da decisão. Mas antes, Rafa e amigos, vale a pena a gente falar um pouco sobre o Lanús. E mais cedo, eu tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores do Lanús e duas coisas ficaram muito claras para mim. Primeiro, o Lanús entendendo que o seu jogo é aqui, é na Argentina, tem que fazer o seu resultado, e que eles não precisam mudar o que já vem sendo feito. O Lanús entende que tem que ser o Lanús, principalmente dentro de casa, para vencer a equipe do Flamengo e levar um bom resultado para o Maracanã. Agora, ouçam o que me disse o Esquerdos, jogador da equipe do Lanús, dos mais experientes com a camisa do Lanús, dizendo que, segundo ele, o time tem que repetir uma estratégia que já deu certo com o brasileiro, inclusive rival do Flamengo, naquela Copa Sul-Americana contra a equipe do Fluminense, vencida que o Lanús usou contra o Fluminense e acabou passando de fase. Vamos ouvir o que disse o Esquerdos. Hicimos muy buen partido acá en casa. Este equipo no baja los brazos, insistimos hasta el último minuto, que es ahí donde llegó el gol contra Fluminense, que nos permitió ir a jugar al Maracaná con la ventaja. Y después creo que también fue meritorio haber sobrevivido a los primeros 45 minutos de Fluminense, que fueron muy buenos y que nos llevaron a jugar en campo propio casi todo el primer tiempo. Entendiendo que nosotros íbamos a tener nuestras posibilidades y tenemos jugadores en ataque que son muy buenos y que definen muy bien. Y así fue, nos pudimos empatar allá y después seguir aguantando, y es más, contamos con situaciones a campo abierto para poder definir el partido. Yo entiendo que pueda llegar a darse un poco parecido. Acá en casa nosotros vamos a proponer ganar el partido, obviamente respetando al rival y entendiendo cuáles son las virtudes y tomando nuestros recaudos, pero queremos tratar de irnos de Argentina en el primer partido con una victoria para poder definirlo en Brasil, que sabemos que va a ser muy complejo. O cara tá pensando que o Flamengo é o Fluminense. Cara, não tem nada a ver isso daí. Cada jogo é um jogo. Essa comparação que ele fez ali
Deixa quieto. É melhor a gente prosseguir. Lá é sempre mais complicado aguentar os primeiros 45 minutos, foram as palavras do Esquerdoso. Agora, Rafa, sem o Plata, né, que é um jogador que o Filipe Luís tem utilizado bastante, causa curiosidade o posicionamento, por exemplo, do Paquetá. Como é que ele deve colocar esse time em campo? Você acha que ele deve começar com o Paquetá por ali, aberto pela direita? Como é que você enxerga essa estratégia do Filipe Luís? Diferentemente da equipe do Lanús, certamente o Filipe Luís pensa em fazer um jogo de equilíbrio aqui, Berton e companheiros, para levar a decisão para o Maracanã semana que vem. O Flamengo tem muito mais recursos técnicos do que o Lanús, né? Quando o Esquerdoso, que é um jogador extremamente identificado com o clube, remanescente daquele time que em 2012 enfrentou o Flamengo pela Comebol Libertadores, 14 anos atrás, estavam no mesmo grupo, Flamengo e Lanús, naquela oportunidade, os dois acabaram eliminados na primeira fase da competição. Diferentemente do que pensa o zagueiro da equipe do Lanús, a tendência é que o Flamengo tenha uma iniciativa mais com um pouco mais de cautela, não aquela coisa de um time muito solto ao ataque, não, por exemplo, uma escalação semelhante que o Filipe Luís utilizou no clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, quando ele colocou o time mais leve, jogando com jogadores de construção, apenas um volante. Eu creio muito, por exemplo, que o Everton Araújo vai ser titular, compondo a dupla com o Pulgar. O Paquetá vai jogar hora aberto pela direita, hora fechando o meio campo com a Arrascaeta, com o Carrascal. Vai ser o Flamengo preocupado em dar uma equilibrada em termos de ocupação de espaço em comparação ao time argentino. Quando o Esquerdoso fala sobre o parâmetro ser o jogo do ano passado contra o Fluminense, vamos recordar para o Fansport como é que foi. O jogo daqui da Argentina, o Fluminense foi muito melhor, merecia ter vencido o jogo, criou várias oportunidades. O Fluminense na época ainda era dirigido pelo Renato Gaúcho, toma um gol no final e aí tem Marcelino Moreno, se Marcelino não me engano, Moreno, faz o gol. Inclusive que vai jogar, conversei com ele mais cedo. Exatamente, essa é a formação de momento de hoje, né? Marcelino Moreno está pronto para o jogo. Ele faz o gol e aí muda o cenário para o jogo do Maracanã. Lá, empate em 1-1, Fluminense eliminado, Lanús classificado, Renato Gaúcho foi demitido, ou pediu demissão. Então, qual é a estratégia? Se fechar, marcar com 2 linhas de 4, marcação em linha baixa, dando a bola para o Flamengo. E o Flamengo, se ficar com um time muito leve, muito faceiro, pode sofrer nos contra-ataques. Aliás, esse é um ponto, né? O Flamengo tem sofrido muitos gols, ou pelo menos muito mais gols do que nas últimas temporadas. É uma preocupação do Filipe Luís, esse setor defensivo, fechar a casinha também do Flamengo para não sofrer gols, porque sofrer gols aqui pode acarretar também no jogo da volta uma dificuldade maior. Esse é um outro argumento que respalda o meu raciocínio em relação ao Everton Araújo para o jogo de quinta-feira. Exatamente pela necessidade que o Flamengo tem de não tomar gol aqui na Argentina. É bom lembrar que desde que o Flamengo iniciou a temporada com o seu elenco principal, no clássico contra o Vasco, no primeiro jogo não tomou gol, venceu por 1-0. Mas nos outros jogos, tomou gol em todos. Então essa oscilação defensiva está chamando a atenção e o Filipe Luís tem intimamente essa preocupação em encontrar uma forma mais equilibrada do Flamengo se comportar em todas as competições. Por isso que a intenção primeira, quinta-feira, é não sofrer gols. Claro que o Flamengo não vai renunciar ao jogo, vai tentar atacar, mas sabe que o adversário também não vai estar muito disposto a jogar e aí isso pode dar ao Flamengo a iniciativa da partida. Entre um dos assuntos que eu conversei também com o próprio Esquerdoso foi a respeito de jogadores do Flamengo, né? E ele citou, o Flamengo tem um grande plantel, um grande time, um grande elenco, todos geram preocupação, mas ele citou, por exemplo, a Arrascaeta e o Pedro. E o Pedro, Rafa Marques? E o Pedro? Não jogou contra o Botafogo, segundo o Filipe Luís, porque estava com incômodo muscular. É um jogo para ele. Para o jogador que segura a linha defensiva, que atrapalha os zagueiros, que causa desconforto, que vai gerar espaço na intermediária para a linha de construção. Mas também não acho que seja um jogo para 3 atacantes de ofício. Por isso que eu entendo que o Paquetá talvez faça nesse jogo o papel de um falso ponta-direita, até em função da ausência do Plata e também pelo fato do Luiz Araújo não ser um jogador habitualmente utilizado pelo Filipe Luís em partidas de alta exigência física, como deve ser inclusive o jogo dessa quinta-feira aqui contra o Lanús. O Pedro faz o papel dele. É um jogador que todo mundo conhece, que vai ser muito bem marcado pelo time do Lanús. Agora, o Flamengo precisa criar construções coletivamente, desenvolver o seu jogo com muita movimentação sem a bola para poder viabilizar o melhor aproveitamento do seu centroavante. O que os nossos amigos do estúdio, Felipe Mota, entendem, concordam, discordam a respeito de tudo isso e sobre esse grande jogo que a gente vai acompanhar aqui pela ESPN? Lá, enquanto vocês falavam aí, já rolava o debate aqui no bastidor. Os Chilas conhecem futebol argentino, o Guerreiro Maestro. Lanús em La Fortaleza. CL, tem Lanús e Flamengo, quinta-feira, 9h30. Começa contigo, Silas. Um abraço pro Berton, um abraço pro Rafa também. E para mim,
o Flamengo se é mais time, isso a gente não tem dúvida nenhuma, a gente já falou aqui, mas o elemento da briga, a briga aqui que eu falo é disputar o jogo, porque você nunca sabe qual que é a interpretação do árbitro. Quando é um time argentino que chega e quando é um time brasileiro que chega. Então a gente já viu isso aí, o Plata, suspensão, expulsão, porque chegou mais forte um pouco. Quando é um clube argentino que chega, tem assim, eles contemporizam muito mais. Então fica bem delicada essa situação. Então se o Flamengo entender a briga que esse jogo vai exigir, esse jogo lá na Argentina, e conseguir jogar e brigar o jogo, disputar as bolas, ganhar divididas, eu acho que o Flamengo ganha lá, e já traz a vantagem aqui para o Brasil. O Felipe falou disso. Mas o Lanús, como bem disse o Esquerdós, eles fizeram um jogo contra o Fluminense muito bom aqui. Agora, não dá para repetir todos os jogos contra todos os times a mesma estratégia. Eu acho que o Flamengo é diferente, completamente diferente do Fluminense, e é favorito, para mim. Agora, que o elemento surpresa não entre no jogo, porque um jogador a menos pode mudar tudo. Vocês lembram bem o Pulgar na final da Copa Libertadores, se vai expulso, o favoritismo passava para o lado do Palmeiras. Então, vê bem quem é a arbitragem, né? Essas questões que influenciam principalmente nessas finais. O Felipe Luiz falou disso depois do jogo contra o Botafogo e falou bem, né? Não transformar em jogo de guerra e não transformar em algo maior que o futebol, e nisso o Felipe Luiz consegue modular muito bem. Foi jogador do Simeone, então uma coisa é pegada, outra é jogar bola, ser superior ao adversário, e nesse território o Flamengo costuma ir muito bem. O Lanús, do Maurício Pellegrino, é um time que não faz muita questão de ter a bola. Contra o Flamengo, então, mesmo jogando em casa, isso não é uma questão para eles. Contra o Vasco na Sul-Americana, Fluminense, Galo, é aquele time que não domina pela posse, mas é muito agressivo. E não raro, mesmo contra adversários que têm muito mais posse de bola, o Lanús termina com mais finalizações. Time que usa muito bem as associações do Sálvio com o Marcelino Moreno pelo lado direito. O Marcite, que é o ala esquerdo, sobe bastante também, mas não é também um bicho-papão, um adversário de outro mundo. Se o Flamengo conseguir superar pressão, superar ali provocação, com a bola no chão e com o elenco, com o time que o Flamengo tem, consegue fazer um bom jogo na Argentina e resolver no Maracanã. Talvez o modelo... Fez um jogo contra o Vélez lá, há 2 anos atrás, eu acho. O Rafa acho que vai lembrar bem, o Berton também. Não sei se foi há 2 anos atrás, eu estava na Argentina. O Vélez usou essa estratégia. Trouxe o time aqui no meio-campo, o Flamengo deu um baile, mas o Flamengo deu um baile no Vélez, que foi uma coisa de louco. Então, talvez o Felipe, o pessoal tenha esse modelo, esse jogo também, para falar, olha aqui, se de repente eles vierem com essa formação, com essa estratégia, a gente também tem, né, um modelo para a gente ir. E esse baile aí, galera, foi do Flamengo do Paulo Souza, hein, cara? Se eu não tiver enganado, hein? 4-0, né? Não, foi o Flamengo do Dorival Júnior, né? 4-0 no Vélez. Repetir, né? Ao contrário do Botafogo, que deve sair. Eu penso que o Botafogo tem que ter sobrevida, jogando a 4.100 metros de altitude. Vocês estão botando em medo de mim com esse negócio desse jogo aí. Vou reduzir o que eu estava pensando. Vocês estão botando medo. Mas já está o... Não, mas peraí. Não é um incomparável. Então, mas é isso que ele quer falar. Ele está falando que ele vai... Pascoal colocou em dúvida a capacidade do Lanús. Nós lembramos muito bem o que aconteceu na Copa Sul-Americana, né, meus amigos? Não, mas eu tenho certeza que... Eu sei o que vem. Eu conheço meu eleitorado. Ele vai falar assim, vocês estão agora me colocando meio... Eu tô meio... Medo. Pô, eu ia dar 5,95. Agora vai ser 10,90, é isso? Não. Eu estava pensando aqui que era... 70-30. Estava pensando. 70 pro Flamengo, 30 pro Lanús. Agora 80-20. Agora é 80-20. Eu tinha certeza. Eu conheço. Rapaz, eu tô mesmo. Fiquei meio que preocupado. Entendeu? É claro que eu penso o futebol de uma maneira muito objetiva. Eu acho que o Flamengo tem um elenco capacitado para jogar de igual para igual com qualquer time. E se precisar sair na pancadaria, também vai sair. O volante do Flamengo não conta nada para ninguém. Se precisar, nós executamos ali o serviço. Eu tenho medo desse cara aí, hein?
Eric? Se você precisar de dar uma chegadinha, ele vai dar uma chegadinha. De fazer inveja aos Elias. Se você precisar que os laterais dêem uma... Entendeu? Não passa do meio-campo. Os caras não passam do meio-campo. Aqui, ó, debochado, eu não quero você voltando da linha intermediária, porque eu quero você pegando a bola na intermediária e fazendo os caras do ataque jogar. Você vai ter suporte de 2 volantes. Esse é o jogo para botar o segundo volante. O debochado não pode nem atravessar a rua para não ficar cansado. Bom, o Paquetá não segurou bem a onda de segundo volante? Segurou bem, mas o Paquetá gosta de pegar a bola e caminhar para cima do adversário. Eu faria o Paquetá, eu faria 4-4-2. 4 jogadores de defesa, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Com essa flutuação do Paquetá para poder ajudar os homens da frente, o debochado da meia para a esquerda e o Paquetá da meia para a direita, para fazer esse tipo, até porque o lateral esquerdo é bom jogador, como você disse, vai precisar de um acompanhamento em alguns momentos. Então, pensando nisso, eu faria essa característica de jogo. Porque o Flamengo dá para jogar. Gente, o Flamengo não vai jogar contra o Real Madrid, hein? Não. É o Real Lanús. É o Real Lanús. Não, é o Lanús. Mas é chatinho, chatinho. chatinho. Aliás, ele tava 70-30, foi para 80-20. Eu vou voltar com o Berton e com o Rafa, que vão trazer mais informações do Lanús. Vai que muda essa cotação. As ações do Lanús estão voláteis. O Lanús joga de um jeito muito claro. Segura aí, meu Deus. Tudo aqui. Olha lá, Berton. Ei, Rafa. Joga na tática do chaveiro. Que é como? Tranca tudo? Tudo trancado. O Lanús joga na tática do chaveiro, que é tudo trancado aqui, e joga a chave fora, que é pro chaveiro se virar para arrumar outra chave. Joga aqui na tática do chaveiro, e se roubar uma bola, bota os caras para correr na frente. É assim que o Lanús joga. O Berton tem informações. O Berton encontrou o Marcelino Moreno lá. O Pellegrino também. E aí, Berton? De conversar assim com o Marcelino Moreno, me falou que vai para o jogo. E se você fosse perguntar para uma pessoa, Rafa, como é que vem esse Lanús? Para quem seria? Eu perguntaria para o Maurício Pellegrino. Então vamos ouvir do Maurício Pellegrino como é que vem esse Lanús para enfrentar o Flamengo. Vamos ouvir. É um grande partido, uma grande final, porque detrás de este partido hay mucho trabajo previo, ¿no? Porque clasificar a una Copa es difícil. Ganar una Copa es difícil, entonces armar un equipo competitivo para clubes como Lanús también es complicado, es complejo. Entonces, bueno, llegar a este punto alto es un momento a veces único en la historia de un club. Entonces, bueno, hay que ponerle un valor que no solo tiene que ver con el entrenador o con los jugadores actuales, sino por lo menos nuestra institución, que es muchos años que se viene trabajando. Hay jugadores de divisiones inferiores, hay jugadores que han nacido, se los ha vendido y han vuelto a la institución. Hay jugadores que se han firmado con una mirada de futuro, otros que den rendimiento actual. Entonces hay mucho trabajo detrás, hay mucha gente que trabaja para que nuestros jóvenes puedan crecer. Entonces hay mucha estabilidad a nivel dirigencial. Entonces hay muchas cosas que se vienen haciendo mucho tiempo para que esto pueda suceder. Entonces, poder tener esta posibilidad es una fiesta para nuestro mundo Lanús. Colocando muita esperança também nesse título. Rafa, tem uma outra preocupação e aí vai extra-campo. Ao que está acontecendo aqui em Buenos Aires, a gente pode estar à beira de uma greve geral em todo o serviço de transporte público, né? Isso afetaria desde ônibus até aviões, por exemplo, para ter uma ideia do tamanho da discussão que está em andamento, que pode acontecer nos próximos dias, e isso pode afetar também a partida entre Flamengo ou entre Lanús e Flamengo, que vai acontecer na quinta-feira. Por enquanto a Conmebol não trabalha com essa possibilidade, né, Berton? Até porque existem vários compromissos assumidos, e até mais cedo uma apuração que a gente fez junto com o Arthur Rocha do site da ESPN, conversando com pessoas da própria Conmebol, a gente chegou à informação que para a Conmebol o plano A está mantido, ou seja, não tem risco do jogo não acontecer. Mas palavras de uma pessoa que trabalha para a Conmebol no contato telefônico comigo mais cedo. Estamos atentos, estamos acompanhando os acontecimentos. A história é a seguinte: na semana passada, o Senado Federal aqui da Argentina, ele aprovou uma reforma trabalhista ampla que, dentre algumas medidas bem populares, flexibiliza uma jornada de trabalho para até 12 horas diárias,
acordos mútuos para negociação de rescisão contratual e uma série de outras situações que não causaram nenhum tipo de agrado ao povo argentino. Diante disso, nós tivemos de imediato algumas reações importantes aqui na cidade, até a polícia aqui em Buenos Aires precisou atuar de maneira efetiva e está prevista para acontecer em breve a votação na Câmara dos Deputados. A dúvida é se isso vai acontecer nesta quinta-feira, depois de amanhã, dia do jogo, ou se vai ser na quarta-feira da semana que vem. A condicionante para a greve geral acontecer é exatamente o início da apreciação por parte dos deputados de todo o relatório deixado pelo Senado argentino. Realmente, o momento é muito tenso do governo do Milei, a revolta popular é muito grande e aqui na Argentina, a gente sabe, existe um histórico grande em relação à parte social, política, que interfere em eventos esportivos. Não custa lembrar que o Flamengo passou por isso em 2001, quando veio para cá disputar a final da Copa Mercosul para enfrentar o São Lourenço e acabou que o jogo foi adiado porque a cidade entrou em estado de sítio. Então, estamos atentos, acompanhando tudo de perto. Por enquanto, o plano A está mantido. Flamengo chegando agora, treina amanhã no CT do Boca, joga na quinta contra o Lanús, mas dependendo do andamento na Câmara dos Deputados da próxima quinta-feira e as ações da Confederação Geral do Trabalho que é da Argentina, podemos ter um quadro diferente. Que estão por aqui. Bom, o Flamengo já está em Buenos Aires, o avião já aterrissou por aqui. Daqui a pouco inicia o deslocamento, ou já está em deslocamento, para parar o ônibus aqui logo atrás de nós e os jogadores poderem ir para os seus quartos aqui na concentração e já o Flamengo ficar concentrado, então, para essa partida contra o Lanús. Volto com vocês, Rafa, a gente volta daqui a pouquinho também dentro da programação da ESPN. É isso, Berton, um abraço a você, Felipe, e aos demais companheiros ao Fã de Esporte. Estamos a postos, esperando, segundo o Pascoal, o incomparável Flamengo. Valeu, Berton, abraço, Rafa. Até um convite para quem está assistindo o Equipe F no YouTube, acabando o programa no YouTube, a gente vai colar, né, emendar, juntar uma análise do Data ESPN do Matheus, né, do Matheus Carreira e do Caio Alves sobre o Lanús. Então, para quem está no YouTube, acabando o programa, a gente vai ampliar essa discussão sobre a Recopa, o adversário do Flamengo, o Lanús. Botafogo. Estreia na Libertadores. Muito bem, galera. Tá aí, programa top. Breler, Felipe, o Silas, né, Silas? Ele gosta, né, de provocar, né, cara? E o Pascoalzinho que é demais. Flamengo e Lanús, pra você tem favorito? Comente aqui. Se quiser palpitar, fique à vontade. Se quiser colocar aqui a sua provável escalação nos comentários, fique à vontade, galera. Fique à vontade, vocês mandam aqui, tá bom? Então, quinta-feira, exclusivo nos canais Disney e ESPN Brasil, no grupo Disney, Flamengo e Lanús, a partir das 21h30, cara. Tomara que não anulem esse jogo, né? Vocês ouviram agora, né, cara, que pode ser que aconteça alguma coisa quinta-feira lá na Argentina, né? O povo lá tá revoltado porque eles aprovaram uma carga de trabalho de 12 horas por dia. 12 horas. É puxado, hein, galera? Meu Deus do céu. 8 horas, aqui quando eu trabalhava no comércio, eu já achava bom. 8 horas. Agora 12, você tá louco, velho. Trabalhar 12 horas, o cara vive pra trabalhar, daí não dá, né? Mas é isso, muito obrigado a todos. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações. Fui!